Fique em espírito de oração aí, igreja. Essa batalha, nessa guerra. Amém? Shalom, igreja. Boa noite a todos. Como é que os irmãos estão nessa noite? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí, juntamente comigo, e se colocassem de pé, em reverência à palavra do Senhor, amém? Lá em 1 Reis 3, versículo 9, 10 e 11, amém? Amém? Todos acharam aí? Eu vou estar lendo aqui. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem sabedoria que vem de ti, quem pode governar esse teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por este motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já que não rogastes para ti vida longa, nem riqueza, nem vida dos teus inimigos, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitasse para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir. Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos e orasse juntamente comigo neste momento. Gostaria que você apresentasse a minha vida ao Senhor, que você apresentasse esta palavra ao Senhor neste momento. Amém? Feche os teus olhos e abaixe a tua cabeça neste momento. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Louvado és o teu santo e poderoso nome, Jesus. Poderoso Deus, estou aqui, ó Pai, diante da tua presença neste momento, Jesus, para que o Senhor possa usar a minha vida, Pai. Jesus, que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos neste momento, ó Pai, ao qual o Senhor possa usar, meu Deus. Poderoso Deus, eu já te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esta palavra, Jesus. Pai, assim como foi declarado muitas das vezes aqui, Senhor, a boca é nossa, Pai, mas a palavra é do Senhor. Estamos aqui dispostos, Pai, a falar aquilo que o Senhor quer tratar com o teu povo neste momento. Poderoso Deus, derrama sobre cada um que está aqui nesta noite um espírito de entendimento, Jesus, sensibilidade sobre os nossos corações. Deixa-nos sensível, ó Pai, aquilo que o Senhor quer tratar ao nosso coração, Jesus. Pai, que a tua palavra possa penetrar aos nossos corações, Jesus. Que no teu caminhar, ó Pai, por cada corredor, ó Jesus, a tua palavra possa ser esclarecida sobre os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou trazer para vocês uma introdução daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que essa pregação fique mais simples, para que essa mensagem fique de uma forma que nós possamos entender melhor. Havia um certo homem, por nome de Adamastor. Este homem, ele começou a congregar em uma determinada igreja. Ele era de um lugar diferente, de uma denominação diferente,
E ao longo do tempo, Adamastor ele começou a fazer amizade com algumas pessoas, com alguns irmãos. Durante conversas e outras, Adamastor começou a ter confusão naquilo que estava sendo pregado dentro daquela igreja. Não estava tendo um entendimento aguçado, não estava conseguindo compreender o que é que aqueles homens estavam falando. E Adamastor começou a levantar algumas críticas com algumas pessoas. E um certo dia, Adamastor conheceu um homem, a qual era muito gostoso de se conversar, uma pessoa calma, uma pessoa com entendimento, uma pessoa que explicava muito bem. E esse homem, chamado Sebastião, começou a ouvir aquilo que Adamastor falava durante os cultos e após os cultos. E com muita sabedoria, Sebastião ele indagou Adamastor: por que você levanta tantas críticas? O que é que você não tem entendido durante esse tempo? E Adamastor começou a falar para ele: não é dessa forma que eu aprendi, não é desse jeito que me ensinaram, eles não podem falar lá em cima daquele jeito, não está certo. E naquele momento, Sebastião, com o discernimento que o Senhor tinha colocado no coração dele, usou algo que Salomão nos deixou na Bíblia: faça-se de tolo para ganhar o tolo. E conversa vai, conversa vem. Um certo dia, Sebastião falou algo para Adamastor que deu um estalo na cabeça dele. E ele começou a compreender algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele começou a compreender algumas coisas que estavam acontecendo ao redor dele. E desse dia em diante, Adamastor deixou o Espírito de Deus trabalhar na vida dele. E um dia ele chegou para Sebastião e pediu desculpa para Sebastião. Falou: Sebastião, me desculpa, eu estava errado naquilo que eu estava te falando. Eu não tinha entendimento para discernir, para esmiuçar aquelas palavras a qual aqueles homens falavam sobre a minha vida. E eu achava que eram indiretas, que eram coisas pesadas para se falar lá em cima. E Sebastião, com muita sabedoria, continuou a doutrinar aquele homem, continuou a conversar com ele. Moral da história: quando nós não temos discernimento, nós tomamos muitas decisões erradas. Nós fazemos algo que vai nos desagradar lá na frente. Nós não entendemos o momento que estamos vivendo, e quando pessoas nos falam as coisas, nós entendemos de uma forma totalmente errada. Até mesmo aquilo que o Senhor está nos falando, nós acabamos não entendendo. Nós acabamos não tendo paciência para discernir aquilo. Nós não queremos pegar as palavras e esmiuçar e querer entender o momento que estamos vivendo e poder aplicar isso no nosso dia a dia. Algum tempo atrás nós estávamos no monte e estávamos falando sobre entender um ponto de vista, ter um olhar clínico em determinadas coisas. E quando o Senhor quer nos falar algo, não importa onde nós estamos, o Senhor ele vai falar. E se você estiver sensível para entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar para você. E eu estava na escola, a gente estava tendo aula de física, e eu comecei a analisar algumas fórmulas que eu estava estudando. E eu entendi algo muito interessante, a qual o Senhor ministrou no meu coração. Nós temos 2 olhos, e a visão ela tem que ser em 360 graus. Porém, se nós dividimos ela no meio, nós temos 180 graus, 90 graus de um olho e 90 graus do outro. E quando pessoas nos falam algo, e nós enxergamos somente com esses 90 graus, ou somente com esses 180 graus, nós não entendemos aquilo por um todo. Mas nós temos que mudar a posição
para poder enxergar os outros 180 que estão atrás de nós, que nós não conseguimos ver, para que nós possamos ter uma visão de 360 daquilo que está acontecendo. E muitas das vezes isso é difícil, devido às situações que nós vivemos, devido ao nosso trabalho, ao dia a dia, às correrias. Queremos fazer o que é fácil, não queremos gastar tempo. E isso é uma coisa que nós falamos muito aqui, e eu não gosto de falar gastar tempo, eu gosto de falar ganhar tempo. Porque quando você estuda, porque quando você aprimora os teus conhecimentos, você ganha tempo com o Senhor. E o discernimento do Senhor vem sobre a tua vida. E aí, eu conversando com um amigo meu, ele me falou algo interessante. Tem muitos mitos que nós ouvimos, e nós não procuramos saber o porquê, e não queremos conhecer, mas queremos falar daquilo, sem ter o conhecimento daquilo. E aqui todos já ouviram falar que chupar manga e tomar leite faz mal? E isso é um mito, e muita gente não sabe disso. Só que ele me falou algo além disso. Isso é um mito de muitos anos atrás, e ele falou que ele gosta de pesquisar essas coisas para ter o entendimento e o porquê que as pessoas falam aquilo. Isso era nos tempos coloniais, onde os fazendeiros tinham muitas mangueiras em suas fazendas. E naquela época eram os escravos quem tiravam o leite das vacas. E o leite naquela época era uma coisa muito cara, e só os nobres podiam tomar. Só os fazendeiros e seus familiares podiam tomar daquele leite. E para que os escravos não tomassem e nem dessem para os seus filhos, eles criaram este mito: vamos falar para eles que se eles comerem manga e tomar leite, eles vão morrer, ou eles vão passar mal. E isso veio de muitos anos, muitos e muitos anos, e até hoje pessoas falam disso. Até hoje nós ouvimos isso, que leite com manga faz mal, mas não procuramos saber a fundo o porquê disso, ou se é verdade isso, mas falamos para as outras pessoas. Eu lembro que minha avó me falava: menino, você acabou de chupar manga, vai tomar mamadeira. E isso ainda se percorre durante os dias de hoje. Muitas pessoas não sabem. E se nós não temos um discernimento do céu, se nós não estudamos, se nós não buscamos nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para nos falar, nós acabamos fazendo esse tipo de coisa. Nós acabamos entendendo as coisas erradas ao decorrer das nossas vidas. E aí tem uma palavra que eu guardei muito no meu coração, que diz: ensinai o teu filho ao caminho que ele deve andar. Mas como que nós vamos ensinar os nossos filhos se nós não temos discernimento? Se nós não temos entendimento na palavra do Senhor? Como você vai ensinar a ele o caminho que ele deve andar? O que você vai falar para ele? E muitas das vezes, sem pensar, nós desferimos palavras torpes, que vai acabar se agravando ao decorrer da vida da criança. Nós falamos coisas que não devemos muitas das vezes aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, que nós vamos nos arrepender lá no futuro. Isso pode gerar muita consequência. Isso pode gerar traumas na vida dessas crianças, até mesmo nas nossas vidas, se nós entendermos algo diferente daquilo que a pessoa quer nos passar. Porque quando nós não temos discernimento, nós queremos entender aquilo que é fácil. Eu enxergo aquilo que eu quero, não aquilo que está aparecendo para mim. Eu enxergo somente aquilo que eu quero. Eu tenho os meus entendimentos. Não é isso e pronto, ninguém tira da minha cabeça. Eu não quero me deslocar para cá. Aqui é uma bateria. Não, mas eu olho desse lado, aqui não é uma bateria. Mas se eu olhar desse lado, aqui isso é uma bateria. Então a gente tem que ter um olhar clínico nas coisas. Nós temos sim que parar e analisar. Algum tempo atrás,
uma pessoa estava conversando comigo, não, foi esses dias mesmo, quarta-feira, um amigo meu recebeu uma promoção, ele era mecânico e passou para eletricista, e aí colocaram ele para trabalhar comigo, para me treinar ele. Porém, quinta-feira eu não ia trabalhar, que eu precisava fazer um exame, e ele falou: eu tô lascado, porque você não vem, vão voltar eu fazer serviço de mecânico, vou ter que fazer serviço pesado na área. E eu falei para ele: para de falar essas coisas, você vive aquilo que você fala. Então, se você está falando que você vai trabalhar pesado, que você vai ter que voltar a fazer o que você fazia, você está profetizando isso sobre a tua vida. Isso é coisa que nós falamos sem discernimento, sem pensar, sem analisar a situação a qual nós estamos vivendo, e a gente acaba andando para trás com isso. E ele me falou: cara, por que você está me falando essas coisas? Eu falei para ele: porque nas tuas palavras há poder, na minha palavra há poder. Tudo que foi criado, tudo que nós vivemos hoje, foi porque o Senhor falou: haja luz. Tudo foi feito através da palavra. Então a tua palavra tem poder, a minha palavra tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar uma pessoa. Então, se nós não temos discernimento, nós acabamos fazendo tudo errado. Nós acabamos fazendo as coisas de uma maneira que não era para ser feita. Acabamos confundindo pessoas, acabamos machucando pessoas, acabamos nos machucando com coisas que não tem nada a ver. Nós trazemos para nossas vidas coisas que não são nossas, carregamos bagagens que não são nossas, coisas que são desnecessárias para o dia a dia, e nós vamos acarretando. Chega uma hora que nós não aguentamos, o fardo fica muito pesado. Mas quando nós temos discernimento na palavra do Senhor, quando nós temos um entendimento, nós paramos, nós analisamos, nós pensamos e tentamos entender o porquê nos falaram aquilo, ou porquê eu falei aquilo para aquela pessoa. E nós temos que fazer isso. Muitas das vezes aquilo que está se mostrando não é o que parece. Muitas das vezes aquilo que está se mostrando não é o que parece. Mas temos preguiça. Queremos fazer o que é mais fácil. Nós sempre queremos fazer o que é mais fácil. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, foi no tempo que eu estava trabalhando de 0 hora. E eu estava no meu horário de janta, e eu falei: eu vou ler a Bíblia. Peguei meu celular e coloquei no versículo que eu estava lendo. E antes de eu ler a primeira palavra, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E começou a falar. E eu entendi que isso não acontece só no Brasil, mas isso acontece no mundo. E eu comecei a me ver como Adamastor, porque eu já tinha passado por esse processo como Adamastor, e eu não entendia algumas palavras, e eu não entendia aquilo que estava sendo pregado. E até uma vez, acho que eu cheguei a comentar com o Daniel, que eu tinha baixado algumas músicas do Rodolfo. Eu falei: esse cara não sabe de nada, ele não sabe o que ele está falando, tem nada a ver essas letras da música. Depois que eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu falei: meu Deus, que entendimento que esse cara tem. Olha para isso. Olha o que ele está cantando, cara. Olha o que Deus revelou para ele. E o Senhor quer fazer isso comigo, o Senhor quer fazer isso com você. Mas nós precisamos ganhar tempo com o Senhor.
Você precisa ganhar tempo com o Senhor, para que um dia uma pessoa venha falar: olha, aquilo que fulano falou, cara, que legal, hoje faz todo sentido. E se nós não ganharmos tempo com o Senhor, nós vamos ficar na mesmice, sabe? Pessoas vão falar para você, e você vai se ofender, você vai guardar aquela mágoa, você vai criar um bloqueio com aquela pessoa, você não vai conseguir avançar na sua vida. Isso não é só dentro da igreja, isso é no nosso dia a dia. Nós vamos nos deparar com situações a qual nós vamos ser frustrados, e se não estivermos preparados, vamos desanimar. Se não estivermos preparados, nós vamos pelejar com aquilo e não vamos conseguir entender, não vamos conseguir sair daquela situação. Nós ficaremos igual aquele povo no deserto, dando volta, porque não estava entendendo o que o Senhor queria fazer. Porque ao invés de perguntar para o Senhor: Jesus, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu estou passando por este momento? Me ajude a entender, Senhor, o porquê disso. Nós continuaremos andando em círculo. 40, 50, 60 anos. Muitos morreram andando em círculo e não conseguiram sair daquilo, porque não pediram para o Senhor, porque não quiseram entendimento. E em 1 Reis, onde nós lemos, o Senhor se agradou muito daquilo que Salomão tinha pedido. O Senhor se agradou muito, porque nenhum outro ainda tinha pedido aquilo ao Senhor. E Salomão, durante muito tempo, foi um rei exemplar, onde pessoas traziam problemas para ele, e ele tinha um entendimento do Senhor para resolver aquilo. Se você pegar o livro de Provérbios, e você começar a ler o livro de Provérbios, cara, você vai ver que tem muita coisa, você vai ver que tem muito ensinamento, coisas que nós tropeçamos no dia a dia. Salomão já nos deixou escrito lá, sabe? Coisas bobas que nós vivemos, coisas bobas que nós não entendemos, Salomão já tinha deixado já tudo preparado para que ficasse fácil para mim e para você, essa caminhada, sabe? A palavra do Senhor nos diz que o temor é o princípio que o temor é o princípio da sabedoria. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso, né? Então, eu lembro uma vez que o Dani pregou aqui, e ele falou que nós devíamos ter mais reverência com a palavra do Senhor. Cara, isso ficou marcado no meu coração, isso ficou marcado na minha vida, porque se nós não temos reverência, nós fazemos as coisas de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós devemos fazer, senão voltaremos lá, ficaremos dando volta lá. Você vai estar de muleta dentro da igreja, dando volta nas cadeiras aqui, ó, e não vai sair disso. Você vai passar 30, 40 anos dentro de uma igreja e não vai entender o que é que o pastor, o que é que o pregador está querendo falar. Você não vai entender o que Deus tem preparado para a tua vida. Você não vai conseguir entrar no processo. E nós temos que passar por este processo. Mas é no processo que nós adquirimos o entendimento. É no processo que nós adquirimos o conhecimento, a sabedoria do Senhor. E se nesse processo você não adquirir isso, você não vai entender as parábolas que o Senhor nos deixou. Porque Salomão nos diz que nós devemos ter entendimento para compreender as parábolas e aquilo que os sábios dizem. Cara, sobe muito sábio aqui em cima para falar coisas para nós. Sobe muita gente com entendimento aqui para ministrar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas se nós ficarmos pensando na vida, a gente não vai entender, a gente não vai conseguir sair disso.
você não vai conseguir evoluir. Sabe? Temos falado muito aqui que há uma mesa de reunião, que há um lugar preparado para o Senhor falar com você. Há um lugar onde o Senhor quer conversar frente a frente com você, quer conversar frente a frente comigo. Não, mas queremos ficar na recepção, porque é gostoso, passa bastante gente, a gente joga a conversa fora. Não queremos entrar na sala de reunião, não queremos receber broncas do Senhor. Não queremos, não é agradável isso. Não é legal você ser repreendido. Não é legal, cara. Não adianta a pessoa falar, eu gosto de ser repreendido. Não é legal, cara. Não é legal. Mas é legal jogar a conversa fora, né? É legal bagunçar. É legal conversar sobre coisas aleatórias, sobre séries da Netflix. É muito legal, cara. Eu gosto de conversar sobre isso. Eu gosto de indicar algo que eu assisti legal para os meus amigos. Mas tem horas que nós temos que estar lá disposto para receber chicotadas. Nós temos que estar disposto a tomar injeção por aqueles que não entenderam ainda. E é muito chato falar isso, mas nós vamos tomar injeção por pessoas que não vão entender. Infelizmente, tem pessoas que não querem entender, não querem mudar. Não, eu quero fazer parte de ministério tal, porque lá é legal, lá vai gente que canta bonito. Lá tem uns moleques gente boa, dá pra trocar uma ideia legal. O acampamento lá é top. Mas a igreja não é feita de acampamento. A igreja não é feita de pessoas legais. A igreja não é feita de excursões. Nós temos que ser igreja para aqueles que estão lá fora. Mas como que vamos ser igreja para aqueles que estão lá fora, se não entendemos aquilo que o Senhor está nos falando aqui dentro? Como que eu posso ser uma referência de um cristão lá fora, se eu não entendo o que acontece aqui dentro? Se eu não sei o que o Senhor está falando para mim? Se eu não entendo para onde eu vou? Quando nós não temos discernimento, quando nós não temos entendimento, é como se tivesse uma mão sobre os teus olhos e você caminha aleatoriamente sem saber onde você está indo. Você não sabe onde você vai chegar. Se tem uma placa dizendo que você tem que ir para a direita, mas se você não entende, como que você vai saber para onde você vai? Se tem um lugar dizendo para você parar, tome uma água, descanse um pouco, você não tem entendimento para parar, você não sabe qual é a hora de parar, qual é a hora de dar uma pausa. Peraí, eu preciso me encontrar, fiz muita coisa, peraí, eu preciso me achar de novo. Tem momentos que nós temos que parar, sim. Nós temos que parar, nós temos que ter uma pausa. O Senhor teve um dia de descanso. Quem sou eu para não parar? Não podemos viver só de obra. Para onde você vai com tanta obra? Daqui a pouco você vai ganhar uma placa de construtor, de tanto que você fala de obra, de tanta obra que você quer fazer, e acaba chegando em lugar nenhum com obra. Então nós temos que entender o momento de parar, pensar: Senhor, o que está acontecendo à minha volta? Senhor, para onde eu vou agora? Já andei tanto, não vi uma placa. Continuo caminhando? Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? E é o momento de você entrar na sala de reunião. Aí é o momento de intimidade sua com o Senhor. Aí é o momento que o discernimento do alto vem sobre a tua vida, aonde você segue a mão do Senhor.
Sabe, é muito triste você ler que havia uma promessa sobre a vida de milhares de pessoas, e desses milhares de pessoas, poucos conseguiram viver aquilo. Poucos entraram na terra prometida. Isso nos mostra que não é fácil. Isso me mostra que não é com a força do meu braço, não é com o meu entendimento. Salomão ele diz em 1 Reis: como eu sem discernimento posso governar o teu povo? Como eu sem discernimento posso fazer algo para o Senhor? Essa palavra tem me pegado muito, e eu tenho pedido muito discernimento para o Senhor. Eu tenho pedido muito entendimento. Se você nunca fez isso, se você nunca pediu, ou se você pediu por muito tempo e isso não aconteceu, não desista, continua pedindo. Porque discernimento não é o pastor que vai te dar. Discernimento não sou eu que vou te dar. Discernimento não é o óleo ungido que o pastor colocar a mão na sua cabeça. É o Senhor. E isso você tem que pedir para Ele. Mas não só com palavras, mas com o teu coração. Purifique o teu coração na hora de falar com o Senhor. Entenda que não é de qualquer forma. Você vai pedir discernimento para o Senhor hoje, amanhã você vai chegar aqui igual Salomão, com 2 mulheres querendo dividir um filho no meio. Não vai ser assim. As coisas vão ser aos poucos. Mas ao decorrer da tua vida você vai começar a entender aquilo que o Senhor tem para você. E você vai parar de brigar com aquilo. Você vai parar de brigar com aquilo. Tem algo muito interessante que eu fui convidado para vir para o louvor. E eu falei, meu Deus, eu não sei cantar. Meu Deus, a minha voz é muito feia. E aí a irmã começou a me chamar. Você vai entrar? Eu falei, não vou. Ela falou, você vai entrar? Eu falei, não vou. Ela falou, você vai entrar? Eu falei, por que eu estou brigando? Quem vai decidir isso é o Senhor, não é eu e nem ela. E um dia eu sentado no fundo, o pastor pregando, e eu falei, Jesus, se é da tua vontade que eu entre nesse grupo de louvor, que o Senhor me confirme nesta noite. Se o Senhor não me confirmar, eu não vou entrar. Se o Senhor confirmar, eu vou entrar. E num momento aleatório a qual o pastor estava pregando, não lembro se ele vai lembrar disso, não sei se ele vai lembrar disso, mas parecia que só tinha eu sentado, e ele olhou para mim e falou, o Senhor não quer saber se você tem a voz bonita, Ele quer a sua adoração. E aquilo me estremeceu, irmão. Minhas pernas bambeou. E eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de falar em público, de ler em público. Quem fez curso de teologia comigo sabe. Travava na hora de ler, lia a coisa errada, trocava as palavras. Falei, Jesus, como é que eu vou cantar? Aí peguei o celular, falei, vou me gravar cantando, né? Pra me ver como é que vai ser, ó. Meu Deus do céu, que desastre. Mas graças a Deus o Senhor tem aprimorado isso na minha vida. Hoje não estou tão ruim. Mas tudo tem um começo. E o começo de todas as coisas não são gostosas. Você vai se frustrar. Pessoas vão rir de você. Pessoas vai falar que você não serve para isso. Mas quem são essas pessoas diante do Senhor que mandou você fazer aquilo? Quem sou eu para falar para o Senhor que eu vou sair do louvor?
Quem sou eu para falar para o Senhor que eu não vou participar porque a minha voz é feia? Se Ele já me falou que não quer saber da minha voz, que Ele quer a minha adoração. Ele não quer saber se eu canto bonito, se eu canto feio, se eu consigo chegar no tom ou não. Ele quer saber se você está disposto a fazer aquilo. Ele não quer saber se você vai do dia para a noite fazer bem ou mal. Ele quer saber se você está disposto, se você está disponível a fazer aquilo. E quando nós negamos algo ao Senhor, não pense que aquilo vai ficar sem fazer. O Senhor, Ele vai achar outra pessoa disposta. E isso acontece com nós no dia a dia. Sabe, às vezes o Senhor está falando alguma coisa para você e você está brigando com aquilo. Você está remoendo aquilo, porque você acha que você não tem capacidade para aquilo. Porque você acha que você não vai conseguir, porque pessoas vão rir de você. Para um pouco. Senta. Convida o Senhor para sentar do teu lado. Peça para Ele te dar um discernimento para você esmiuçar aquilo, para você entender aquilo. Fala: Senhor, isso é da tua vontade? Senhor, isso é para mim? Tem muitas palavras que não são para mim, não tem por que eu guardar. Tem muita coisa que o Senhor falou que não tem serventia para mim. Por que eu vou ficar com aquilo, se aquilo não é meu? Sabe, nós não percebemos, mas nós gostamos de falar que temos dor não sei na onde. Nós gostamos de falar: eu falava muito isso, hoje em dia eu estou aprendendo que isso não é meu. As pessoas perguntavam, eu falava: eu tenho pressão alta. Não, eu não tenho pressão alta, o Senhor levou tudo na cruz. Sabe, eu tenho diabetes, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Na tua palavra há poder. Você atrai aquilo que você fala. Você traz para a sua vida aquilo que você fala. Sabe, e voltando sobre ensinarmos os nossos filhos. Se você fala para o teu filho que ele é um fracassado, que ele não sabe fazer nada, ele vai crescer com isso. Eu não sei fazer nada, então não vou fazer nada. Para que eu vou fazer se você vai falar que eu não sei fazer? Então são coisas que marcam as nossas vidas. Temos traumas de coisas que nos falaram há muitos anos, há muitos anos. Sabe? Tem coisa que nos machuca por dentro, porque pessoas que não falaram pra gente e aquilo não é meu, aquilo não é seu, mas está guardado. Está guardado. Sempre que bate aquela solidão, eu penso naquilo que a pessoa me falou. Joga isso fora. Lança isso fora. Isso não é para você, você não tem que carregar isso. A todo momento o Senhor, Ele quer trocar o fardo comigo, Ele quer trocar o fardo com você. Perdão. Ele fala que o fardo dele é suave. Não é que não tenha fardo, mas é suave, e junto vem um jugo, que o qual Ele vai te ajudar a carregar. Todo mundo sabe o que é jugo? Antigamente o pessoal usava muito em bois, colocavam assim no pescoço para que eles puxassem as carroças. O Senhor está propondo isso para você porque Ele vai estar do seu lado te ajudando. Eu anotei algumas perguntas que, se você nunca fez, eu gostaria que você fizesse para você mesmo. E a pergunta que temos que fazer no nosso dia a dia. E a primeira é: por que ter discernimento? Por que nós devemos ter discernimento?
E lá em Provérbios, o Senhor ele vai nos falar porque nós devemos ter discernimento. E você vai poder usar isso no teu dia a dia. Se você quiser me acompanhar, está lá em Provérbios 1. Vai nos dizer assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produz sabedoria, para desenvolver um caráter correto é isso aí. Vivendo de maneira justa e com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Aqui está uma explicação de um entendimento muito fácil do porquê nós devemos ter entendimento. Nós devemos ter entendimento para pessoas não nos enganarem, para não darmos maus conselhos para as pessoas, para que você possa entender aquilo que os sábios estão te dizendo, para que você possa entender as parábolas que o Senhor nos deixou. O Senhor ele falava sobre as parábolas no meio da multidão. Muitos não entendiam, mas o Senhor chamava os 12, aqueles que estavam dispostos a entrar na sala de reunião, para que Ele pudesse explicar aquilo, para que Ele pudesse entender. E outro princípio, outra pergunta que eu queria deixar para que você faça: como devemos usar o discernimento? Como que eu devo usar o discernimento que o Senhor me abrilhantou? Como eu devo usar aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida? E lá em Provérbios ainda 1, o Senhor vai nos falar aqui do versículo 6 e 7, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando nós não temos discernimento, nós somos como os sensatos e não queremos entender aquilo que está acontecendo. E o terceiro é: quando devo usar o discernimento? Na onde devo usar o discernimento? E eu fiz algumas anotações a qual o Senhor colocou no meu coração, para orientar aqueles que estão à sua volta, para entender aquilo que Deus está falando ao seu coração, para discernir o momento a qual estamos vivendo. E isso é muito importante, você entender o momento que você está vivendo, você
poder enxergar aquilo que está acontecendo à tua volta, para que você venha tomar decisões sábias, e para que o maligno não te engane. Tudo isso que foi falado hoje, se você não parar para analisar, se você não esmiuçar as palavras que foram direcionadas ao teu coração, ele vem e leva tudo. Ele é sujo. Ele vai tentar te confundir, falando que tal coisa foi indireta para você. Você vai pegar aquilo que não é para você e ele vai falar que é para você, e você vai guardar no teu coração. Mas se você parar e analisar aquilo que o Senhor tem te falado durante todo o tempo da tua vida, você vai entender o que está acontecendo hoje. Você vai entender o porquê de cada processo que você passou. Você vai compreender cada processo que você vai ter que passar ainda. Algo que eu pedi para o Senhor é que todas as decisões que eu venha tomar, que o Espírito Santo possa estar junto comigo me ajudando, me ensinando como fazer. E se você nunca fez nenhuma dessas perguntas para você, eu incito você a fazer. Eu incito você a se perguntar o porquê você deve ter, para que você deve ter e aonde você vai usar. E para mim concluir, eu queria ler mais um Provérbios, que é um livro que tem muito discernimento para nos ensinar. Está lá em Provérbios 3. Versículo 1. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Assim encontrará favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós guardamos aquilo que realmente o Senhor nos entregou. Nós podemos entender aquilo que é para mim, aquilo que é para você. Amém? Que essas palavras possam ficar guardadas no teu coração. E eu gostaria de orar por você neste momento. Gostaria que você se colocasse de pé. E enquanto o louvor estiver tocando, eu gostaria que você pedisse ao Senhor discernimento nessa noite. Peça diretamente para Ele, porque Ele está aqui. Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um neste momento, Pai, diante da Tua presença, Senhor.
Pai, que todo trauma de infância, que toda palavra que lançaram ao coração dos teus servos, Jesus, venham ser lançadas por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, todo peso desnecessário que os teus servos têm carregado durante todo esse tempo, Jesus, todo trauma de infância, ó Pai, que venha a ser dissipado nesta noite, que venha a ser lançado fora, Senhor. Que toda palavra de maldição venha a ser dissipada da vida do teu servo. Que todas as algemas, que todas as cadeias venham se quebrar nesta noite, pelo nome do Senhor Jesus. Pai, neste ambiente de cura e de libertação, ó Pai, vai quebrando todas as algemas, vai quebrando todos os cadeados, ó Pai, assim que o teu povo louvar ao teu santo nome, Jesus. Assim como o Senhor fez com Paulo, dentro daquela cadeia, Senhor, enquanto eles louvavam o teu nome junto com Silas, enquanto eles clamavam a ti, Jesus, aqueles grilhões foram quebrados, aquelas portas se abriram, Senhor. Assim que venha a ser feito na vida do teu servo, assim que venha a ser feito na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, em nome do teu Filho amado,